Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos determinados, resignados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Muito obrigado, Senhor. Jai Shila Prabhupada Ki Jaya. Continuando com nossa transcendental leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso verso 95. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Nijakrita Krishna Lila Shloka Padila Shri Mahaprabhura Mahaprema Vesha Haila. Quando foi solicitado a descrever Krishna, Raghupati Upadhyaya passou a recitar alguns versos que ele mesmo compusera sobre os passatempos de Krishna. Ao ouvi-los, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou dominado pelo amor estático. Shrutin apare smritin gitare bharatan anye bhajantu bhavabhita ahamiha nandam vande yasyalinde param brahma. Raghupati Upadhyaya recitou: aqueles que temem a existência material adoram a literatura védica. Alguns adoram o Smriti, os corolários da literatura védica, e outros o Mahabharata. Quanto a mim, adoro Maharajananda, o pai de Krishna, em cujo quintal a Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, se diverte. Significado de Srila Prabhupada: este verso recitado por Raghupati Upadhyaya foi mais tarde incluído no Padyavali 126
de Srila Rupa Goswami. Age kaha Prabhu vake upadhyaya kahila Raghupati upadhyaya namaskara kaila. Quando o Senhor solicitou a Raghupati upadhyaya que continuasse recitando, este imediatamente prestou seus respeitos ao Senhor e atendeu seu pedido. Kam pratikataya tindush ishe sampratikova pratikinyayu ayatu gopatitanaya kunje gopavadhuti vidana brahma. Quem acreditará quando eu disser que Krishna, a suprema personalidade de Deus, está perseguindo as gopis nos bosques às margens do rio de Yamuna? É assim que o Senhor demonstra seus passatempos. Verso incluído também no Padyavari. Prabhu Kahena Kahaten Rupade Krishna Lila Prima Veshe Prabhura Deha Mana Ayuyaila. Shri Chaitanya Mahaprabhu pediu que Raghupati Upadhyaya continuasse falando sobre os passatempos de Shri Krishna. Assim, o Senhor ficou absorto em amor estático e sua mente e corpo arrefeceram. Srila Prabhupada. Nossas mentes e corpos sempre se ocupam em atividades materiais. Ao serem ativados na plataforma espiritual, eles arrefecem na plataforma material. Primadeki upadhyayera haila chamatkara manushyama nahi ho Krishna karila nirdhara. Ao ver os sintomas estáticos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Raghupati Upadhyaya deduziu que o Senhor não era um ser humano, mas sim o próprio Krishna. Prabhu Kahe Upadhyaya Yashresta Manakaya Shamam Leva Param Rupam Kahe Upadhyaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Raghupati Upadhyaya: segundo tua impressão, quem é o principal ser? Raghupati Upadhyaya respondeu: o Senhor Shama Sundara é a forma suprema. Shyamaru Pevashasthanashresta Manakaya Puri Madhupuri Varakahe Upadhyaya. De todas as moradas de Krishna, qual consideras a melhor? Raghupati Upadhyaya disse: Madhupuri ou Mathura Dhamma, por certo que é a melhor. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 7º, verso 30, o extermínio do demônio Trinavarta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradaya Matri Prati Ritya Vijmita
Matre pratihitya vishmita Krishnam chatasya rasilambamanam Krishnam chatasya rasilambamanam Tam swasti bantam purushataru Nitam tam swasti bantam purushadanitam Vihayasa mrityu mukhat pramuktam Vihayasa mrityu mukhat pramuktam Gopyascha gopakilananda mukhya Gopyascha gopakilananda mukhya Ladva punah prapurati vamudam Ladva punah prapurati vamudam Pradaya matre pratihitya vishmita Krishnam chatasya rasilambamana Tam swastimantam purushadanitam Vihayasa mrityu mukhat pramuktam Gopyascha gopakilananda mukhya Ladva punah prapurati vamudam. Tradução, vamos repetir, por favor. As gopis imediatamente tiraram Krishna do peito do demônio, e entregaram-no, livre de todo o infortúnio, à mãe Yashoda, Visto que a criança, embora levada ao céu pelo demônio, estava ilesa, e agora livrara-se de todo o perigo e desventura, as gopis e os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaja, ficaram extremamente felizes. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. O demônio caiu direto do céu e Krishna brincava sobre seu peito com muita alegria, ileso e livre de infortúnios. Nada perturbado por ter sido levado bem alto no céu pelo demônio, Krishna divertia-se e desfrutava. Isto é Ananda Chimaya Rasa Vigraha. Em qualquer condição, Krishna é Satchidananda Vigraha. Ele não sente infelicidade. Outros talvez pensassem que ele estava em apuros. Porém, como havia bastante espaço para uma criança brincar no peito do demônio, o bebê estava feliz em todos os sentidos. Era muito espantoso que, embora o demônio tivesse subido a tamanha altura no céu, a criança não caísse. Portanto, a criança praticamente salvou-se das garras da morte. Agora que ele estava salvo, todos os habitantes de Vrindavana
sentiam-se felizes. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udhiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Pradayamatre pratihirtya vijmita Krishnam chatasyo rasilam bamanam tam swasti mantam purushadanitam vihaya samrichu mukhat pramuktam gopyascha gopha kilananda mukya labdva punah Prapurativa modam. As gopis imediatamente tiraram Krishna do peito do demônio e entregaram-no livre de todo o infortúnio à mãe Yashoda. Visto que a criança, embora levada ao céu pelo demônio, estava ilesa e agora livrara-se de todo o perigo e desventura, as gopis e os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaja, ficaram extremamente felizes. Esse é o humor de Vrindavana, que estamos acabando de ouvir aqui, o próprio Sri Chaitanya Charitamrita, descrevendo, né, como Raghupati Upadhyaya está falando que Vrindavana é diferente, Mathura é diferente, porque a atmosfera de Vrindavana é essa atmosfera inconcebível, porque o tempo todo com Krishna, preocupados com Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e eles sem conhecimento nenhum, totalmente esquecidos disso, só preocupados com o bem-estar de Krishna e orando a Vishnu para proteger Krishna. Sendo que Krishna é Ananda Timaya Rasa Viraha. Krishna, em qualquer situação, ele está sempre se divertindo, porque ele não corre perigo nenhum. Mas os devotos acham, né? Eu me lembro de um tempo atrás que Prabhupada deu uma explicação nesse sentido, num verso do Bhagavatam, que ele falava que os devotos que atingem essa mentalidade dos habitantes de Vrindavana, eles, embora racionalmente se saiba, se tenha completa consciência que quem que pode destruir Krishna? Que mal que alguém pode fazer para Krishna e para os seus devotos, se os seus devotos estão sempre protegidos por ele, mas ainda assim os devotos temem. É desconcertante isso. Aí ele fala assim, por exemplo, o nosso movimento está crescendo no mundo inteiro, mas sempre tememos que alguém, algum demônio, né? Que alguém possa atrapalhar o desenvolvimento da nossa instituição, da nossa ISKCON. Então isso aí é muito interessante, porque se você perguntar para qualquer devoto, se ele acha que Krishna protege, controla, que não tem problema nenhum, em nenhuma circunstância, ele vai dizer que sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo, se você perguntar para qualquer devoto sincero se ele teme que as atividades de Krishna, o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, isso de Srila Prabhupada, o templo, a deidade, que o próprio Krishna é o eu de Krishna manifestado, a deidade, correm algum risco que a gente tem que ter cuidado e se preocupar em ser verdadeiros guardiães e fazer todo o arranjo para que
tudo permaneça em ordem, você vai ver que qualquer devoto vai dizer que, lógico, claro. Então, essa atmosfera é desconcertante. É desconcertante. Porque, ao mesmo tempo que nós temos certeza que Krishna controla tudo e que nada vai ser inauspicioso na vida de Krishna e de nenhum devoto que realmente é rendido a Krishna, a gente sempre acha mais, isso aí são os devotos avançados que têm essa proteção. Nós, quem somos nós? Nós temos que ter todo o cuidado do mundo e pés no chão. Porque esse exemplo nós vemos dentro da própria morada suprema de Krishna, que é Vrindavana. As gopis aliviadas viram Krishna assim, como já da outra vez, né? Krishna brincava sobre os seios, o peito de Putaná, quando ele acabou de exterminar com Putaná, né? Sugando o ar vital dela, tirando a vida dela juntamente com o momento em que ele mamava o seio envenenado dela. Ele ficou brincando em cima do peito de Putaná, que era um monstro. Agora, e todos os habitantes de Vrindavan assustados com aquilo, nossa, está correndo perigo, que tira logo daí. Mesma coisa aqui agora, a Trinavarta caiu, se estatelou. E Krishna, o demônio caiu direto do céu e Krishna brincava sobre seu peito com muita alegria. Prabhupada falou. Aí imediatamente as gopis pegaram Krishna, que estava brincando em cima do peito de Trinavarta, para não correr mais perigo nenhum. Imagina que risco, né? Entregaram para a mãe Yashoda. A mãe Yashoda já rapidamente também segurou Krishna, afagou Krishna e ficou aliviada, porque, nossa, não aconteceu nada com a nossa criança. Então a gente sabe que nada pode acontecer para Krishna, mas a gente se preocupa que alguma coisa possa acontecer com ele. Por isso a gente faz tudo para protegê-lo. E quando nós vemos, isso é serviço devocional, gente. Esse é o humor de Vrindavan, é o humor mais elevado de relação amorosa com Krishna, que nós podemos encontrar no universo espiritual, não é no material, não. É o humor mais elevado, completamente livre de conhecimento, reverência, respeito, completamente livre de sensação das opulências de Krishna. É uma coisa completamente inocente e amorosa, pura. Pura. Então, por isso que nós temos que Chamakarma, Chamedivyam, Evanil, Vetitata, Taha, Chakradeham, Punarjama, Naitimanti, Sojana. Nós temos que nos aprofundar nesse conhecimento transcendental, as atividades transcendentais de Krishna, para nós entendermos esses detalhes todos, porque quem entende isso não precisa mais nascer nesse mundo. Krishna falou, Arjuna, aquele que compreende minhas atividades transcendentais, meu aparecimento e atividades, ao deixar esse corpo, esse presente corpo, ao deixar esse presente nascimento, né, esse presente corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada eterna, mas entra na minha morada eterna. Por isso que quando a gente enfatiza, como fala o Bhagavatam também, lá, divindade e serviço divino, primeiro canto do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, é o segundo capítulo, verso 8, deixa bem claro que dentre todas as nossas atividades de Dharma, por mais perfeitamente que executemos nossas atividades de Dharma, as nossas atividades, nossas ações de acordo com a nossa própria posição e de acordo com a nossa natureza, Dharma, Swanisthita, Pumsan. Vishwakshena Katasudhyat. Nós temos que nos interessar por entender Vishwakshena.
essa porção plenária de Krishna, essa expansão de Krishna, dentro desse mundo material, que executa essas atividades transcendentais. O Shiro da Kashai Vishnu. Vishwakshena Kata Sudyata. Nós temos que nos inclinar a cada vez querer ouvir mais sobre essas atividades para entendê-las. Quanto mais, melhor. O máximo possível. Então, por quê? Porque esse verso fala que a execução dos deveres de maneira apropriada, de acordo com sua própria posição, a execução de dharma, as responsabilidades materiais, os compromissos materiais, todos levados muito a sério, todos feitos de maneira correta, mas que não levaram alguém a ter paz o suficiente, não levaram alguém a natpa, jayedjadiratim, não levaram alguém a dar um passo além, que é se inclinar por ouvir sobre a suprema personalidade de Deus, se inclinar por... Rati quer dizer sentimento, apego, que não levam se essas atividades materiais de Dharma são feitas de maneira perfeitas, completas, mas não passam disso, não levam alguém a se interessar pela mensagem transcendental de Krishna, o Bhagavatam, pelas atividades transcendentais de Krishna, que o Bhagavatam relata, pela vida de Krishna, que não leva alguém a se aprofundar nisso. Então, Shrama Eva Rikevalam, toda essa perfeição material não passou de Shrama, inutilidade. Shrama Eva Rikevalam, não teve valor nenhum, não acrescentou nada na vida dessa alma. Puxa, nós precisamos entender isso. Nós precisamos mesmo entender isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Podemos ser perfeitos materialmente, né? Perfeitos. Dharma Samdrishta Pulsam. Vishwakshena Kata Sudyata. Mas se não nos interessarmos por algo mais, que é Krishna, e não nos aprofundarmos nesse conhecimento de Krishna, não entendemos o que Krishna vem fazer aqui, como ele faz, o porquê, o básico, Paditranaya Sadhunam Vinashaya Aviskritam, que ele protege sempre seus devotos, que ele brincando aniquila os canalhas, se divertindo, ele protege seus devotos, e que pelo simples fato de fazer isso e alguém se interessar por ouvir sobre isso, alguém se livra de todas as contaminações materiais, todos os desejos de gozo dos sentidos, de atividades fruitivas. Se não entendermos isso, não estamos entendendo nada. Por mais perfeitamente que tenhamos sido, materialmente falando, de acordo com a execução correta do nosso Dharma, isso foi Shrama, inútil. 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 Vejam a importância de tudo isso, do que estamos vendo aqui, ouvindo aqui. Vejam a importância do Bhagavatam diariamente. Quando se fala que o Bhagavatam é o livro dos devotos, é o livro daquela alma que está buscando sinceramente a autorrealização, é porque ele facilita isso, ele dá condições para alguém realmente realizar isso. E se um dia isso acontecer e alcançamos a perfeição da vida, né? Individualmente ou coletivamente, se isso acontecer, engraçado que tem gente que pergunta, mas veja só, se todo mundo se tornar assim que nem vocês, Hare Krishna, devotos, e fizerem só isso, só serviço para Deus, relação com Deus, falar missão de Deus, o que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o mundo? O mundo vai virar um mundo espiritual, vai acabar todo o sofrimento, toda a desgraça desse mundo. Só isso. Só isso. Isso é pouca coisa? Isso é dificílimo de acontecer e é possível, se formos realmente assim, compenetrados, sérios, introspectivos e realmente determinados. Prahlada Maharaja falou isso.
Ah, Prabhu, mas nós somos filhos de demônios, pessoas caídas. E para nada, era filho de quem? A única maneira de acabar com a perturbação nesse mundo é acabar com a mentalidade demoníaca. Nós não podemos ter a raiva dos demônios, dos pecadores. Nós temos que ter raiva das atividades demoníacas, das atividades pecaminosas. Nós temos que ajudar todo mundo a se livrar disso, porque aí é como falou o Prahlada Maharaja nesse verso, é o verso, é o quinto canto, né, que é o Prahlada Maharaja, quinto canto, verso 9 do capítulo 18. Swasti Asti Vishwasya Kala Prasidatam Jayantu Bhutani Shivam Mitodya Manas Chabadram Bhajata Adoksaje Aveshyatam Nomatiraptira Haituki. Esse verso fala, Prahlada Maharaja, olha o desejo dele, olha o desejo do devoto puro, olha o desejo que nós devemos querer ter. Querer. Ele fala, Vishwasya Kala Prasidatam, que haja boa fortuna em todo o universo. Não é nesse mundo só, em todo o universo. Que haja boa fortuna em todo o universo. Que todos sejam bem-aventurados. Jayanti Bhutani Shivam Mitodya. Que Kala quer dizer as pessoas invejosas. As almas condicionadas só estão nesse mundo porque são todas invejosas. Então, Vishwasya Kala Prasidatam. Que essa invejosa, essa pessoa invejosa, fique Prasidatam, apaziguada, fique em paz. Então ele fala que haja boa fortuna em todo o universo e que as pessoas invejosas consigam se apaziguar. Depois, que todas as entidades vivas, todas as almas, se tranquilizem executando o Bhakti Yoga. Manaschabhadra Bhajato ou Bhajata Adoksaji Aveshyatam Nomatapira Haituki. Que todas as entidades vivas, nós vamos achar que o mundo vai acontecer o que se todo mundo se ocupar em serviço devocional? Vai virar um mundo espiritual. Então, que haja paz, bem, boa fortuna em todo o universo. Que todas as almas condicionadas que são invejosas, que todas as pessoas invejosas se apaziguem. Que todas as entidades vivas consigam encontrar tranquilidade, se tranquilizem. Executando o Bhakti Yoga. Por quê? Porque ao fazer isso, ao executar serviço devocional, todas as pessoas verão o bem-estar recíproco. Ela vai parar de olhar só para o umbigo dela, que cuidar só da vida dela. Ela vai querer o bem de todos. Ela vai ser realmente equânime, com pureza, de verdade. Quando se executa serviço devocional seriamente, se deseja o bem-estar recíproco. O bem-estar de todos. O Bhagavatam fala com Samekanta Tashreya Uttama. É dever de todo ser humano querer o bem geral de todos. Bem de verdade. Bem de verdade é o bem último. Bem último é Shreya Uttama. Que todos transcendam essa existência material entendendo Deus. Isso quer dizer dar o que há de melhor para todos. Deus, com Sam Ekanta Tashreya Uttama. Então, aí Prahlada Maharaja continua, né? Que todas as entidades vivas se tranquilizem executando o Bhakti Yoga. Por quê?
ao aceitar o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, eles pensarão de verdade no bem-estar recíproco. O bem-estar recíproco. Aí ele conclui, portanto, ocupemo-nos a serviço da Suprema Personalidade de Deus, a transcendência suprema. Né? A transcendência suprema. E pensemos sempre, não é de vez em quando, lembremos-nos sempre dela, sempre de Krishna. Não é a vida dos habitantes de Vrindavana que não conseguem esquecer Krishna um segundo sequer. Por isso ali é Vrindavana. Se fizermos isso no mundo inteiro, o mundo inteiro vai passar a ser Vrindavana. Alguma dúvida, alguma pergunta? É assim que se acaba com quem perturba a paz desse mundo, com os demônios pecaminosos, iluminando-os, matando a mentalidade demoníaca, erradicando os pecados. É assim. Isso significa ter misericórdia de todas as outras entidades vivas que estão em ignorância, por isso estão pecando, que estão em ignorância, por isso estão agindo de maneira demoníaca. Né? Nós não temos o poder de Krishna de matar e já liberar. Então nós ajudamos as pessoas a pararem de pecar e de executar atividades demoníacas. É assim que matamos os pecados e as atividades demoníacas. Essa deve ser a compreensão dos devotos. Tentar ocupar todo mundo no serviço devocional a Krishna, porque essa é a perfeição para todas as almas que são, por natureza, por essência, por posição constitucional eterna, de ver a Sarupahaya Krishneira Nityadas, servos eternos de Krishna. É isso. Então, ocupemo-nos a serviço da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a transcendência suprema, e mantenhamos nossas mentes sempre fixas em pensar nele, em nos lembrar dele. Pronto, essa é a solução para tudo. Como os habitantes de Vrindavana vivem assim, sem se esquecer de Krishna um segundo sequer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya!